Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Hoje nesta ocasião quero estar fazendo um comentário respectivo ao texto de Lucas, capítulo número 14, versículo número 26. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. O texto de Lucas, capítulo número 14, versículo número 26 nos diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O comentário que eu quero estar fazendo de forma objetiva nesta ocasião, respectivamente sobre este texto bíblico, é sobre a palavra ali aborrecer ou odiar, dependendo da tradução cristã. Alguns judeus supostamente têm lançado elaborados vídeos no YouTube, onde eles afirmam em seus determinados canais, dizendo que Jesus era uma pessoa contraditória, porque haja vista que algumas passagens ele manda amar pai e mãe, honrar pai e mãe, e de repente ele aparece neste texto dizendo que deve de odiar pai e mãe. Então, por este fato, eles dizem que Jesus é uma pessoa que se contradiz, uma pessoa contraditória. Mas o problema não está em Jesus, o problema está neles que não entendem de fato o que o texto ali quer dizer. E para que se possa ter uma ideia de fato mais ampla e mais explícita, de forma coerente e sensata, o que de fato o texto quer mencionar, deve-se pegar esta palavra que ocorre no texto ali e analisar ela. Não simplesmente no sentido linguístico, mas também a sua aplicação dentro do contexto histórico-cultural da época. Por exemplo, se você pega esta palavra odiar ou aborrecer, dependendo da tradução cristã, e você vai no texto grego, a palavra que ocorre lá é misei. Misei, que ocorre no verbo do presente indicativo, ativo na terceira pessoa do singular, que provém do verbo missel. Missel, cujo significado e conotação dentro do seu campo semântico tem alguns sentidos, por exemplo, como odiar, aborrecer e amar menos. Quem fala isso é, por exemplo, o léxico grego, por exemplo, o dicionário grego, melhor dizendo, de strong, o léxico grego de tire, e se você pega, por exemplo, o léxico grego também de divine e outros, eles vão trazer a mesma definição para esta palavra. Missel, aborrecer, odiar e amar menos. E algumas outras aplicações. Então, quando se entende que também missel significa odiar, aborrecer, mas também significa amar a menos, já logo pode-se entender de forma mais clara o que o texto quer dizer, que pode também se traduzir assim: se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, sua mulher e os demais familiares, etc., não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está dizendo, se você quer me seguir, você vai ter que dedicar mais o seu tempo a mim, vai ter que amar mais a mim, se dedicar mais a mim, para poder ser meu discípulo. Mas ele não está falando, de fato, literalmente, que deve de odiar todos os seus familiares, incluindo pai e mãe, e também a sua própria esposa e filhos. Então, dentro do fator do campo semântico de missel, logo se tem a conotação também do seu sentido, que pode ser aplicado nesse texto com a definição de amar menos. Esse é o sentido linguístico. Se você vai agora no contexto histórico-cultural, por exemplo, e pega uma obra como essa, de Greg Kenner, que é uma das maiores autoridades em contexto histórico-cultural a nível internacional, ele define a palavra ali, missel, que ocorre na forma das traduções em português como aborrecer ou odiar, ele define ali da seguinte forma, dizendo que dentro do contexto histórico-cultural, a palavra ali, o verbo missel, ela tinha a conotação que ocorria na forma de uma hipérbole semítica, que tinha o sentido de dizer amar menos. E aí ele cita o texto de Lucas 14, 26. Então, Greg Kenner, nesta obra aqui, diz que a palavra missel, o verbo missel, no caso do grego, que ocorre na forma missei, em Lucas 14, 26, tem também um sentido de uma hipérbole semítica, onde expressa ali também uma forma de exagero. No caso, quando Jesus menciona ali essa ideia. Então, você olhando pelo ângulo do contexto histórico-cultural, ou você olhando pelo contexto linguístico, ambos vão afirmar que a ideia e a conotação do sentido ali é amar menos, e não de fato literalmente que eles deveriam odiar os seus familiares. O problema não está no texto bíblico, o problema está em determinados judeus que não compreendem de fato o que o texto grego quer dizer, o que a palavra quer dizer dentro do seu campo semântico e também dentro da sua aplicação dentro do contexto histórico-cultural da época.
O que eu queria compartilhar com você é isto e dizer para você que está tudo certo ali e o problema está na interpretação muito superficial que eles têm feito. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.